Feche teus olhos, curve a tua fronte. Repita comigo esta oração. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu preciso da tua palavra. Fala comigo agora, não o que eu gostaria de ouvir, mas o que eu preciso ouvir. Diga bem forte: eu repreendo toda ação maligna contra a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos pegar nossas Bíblias, não se distraia. Livro de Lucas, capítulo 1, verso 5. Livro de Lucas, capítulo 1, verso 5. Nós vamos ouvir uma história impactante. Se você abrir o seu coração, Deus vai falar muito com você nesta noite. Não se distraia. Sei que todos nós somos muito ocupados, temos muitas tarefas para fazer, mas há um tempo certo para todas as coisas. Agora é a hora de Deus falar conosco. Lucas 1, verso 5 diz: no tempo de Herodes, o rei da Judeia, havia um sacerdote chamado, Zacarias. Quero ver se você está comigo aí, viu? Que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos estavam em idade avançada. Vamos agora para o versículo 10. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Zacarias estava orando lá de dentro no templo, na presença de Deus. Versículo 11. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias ouviu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Eu vou repetir: sua oração foi ouvida. Sua oração foi ouvida. Você toma posse na sua vida, amém? E o anjo continuou para Zacarias: Isabel, sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. Vamos para o versículo 14, versículo 18. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir a você estas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Um pouquinho mais para frente, vire a página sobre lá para o versículo 57. Ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado e se alegraram com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. Mas sua mãe tomou a palavra e disse: não, ele será chamado João. Disseram-lhe: você não tem nenhum parente com esse nome. Então fizeram sinais ao pai do menino, porque ele estava ainda mudo, para saber como queria que a criança se chamasse. Ele pediu uma tabuinha e, para a admiração de todos, escreveu: o nome dele é João. Imediatamente sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar, louvando a Deus. Todos os vizinhos ficaram cheios de temor, e por toda a região montanhosa da Judeia se falava sobre estas coisas. Todos os que ouviam falar disso se perguntavam: o que vai ser esse menino? Pois a mão do Senhor estava com ele. Diga comigo: a mão do Senhor está sobre nós. Amém, irmãos? Irmãos, as Escrituras dizem que nós temos que conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo. Nós temos que conhecer o que agrada o nosso Deus, como trabalhar e experimentar as bênçãos do Senhor sobre nós. Um dos motivos que muitos, preste atenção nisso, um dos motivos que muitos não têm experimentado o sobrenatural de Deus em suas vidas, é porque ao chegarem até Deus, eles chegam com a mentalidade humana. Eles chegam até Deus diante do padrão humano, da perspectiva humana, da cosmovisão humana. Eles acham que Deus age do jeito que eles agem. Se nós chegarmos, irmãos, até Deus dessa forma,
nós não iremos experimentar o melhor de Deus, o sobrenatural de Deus, os planos que Deus tem para nós. Nós temos que mudar, nós temos que entender como que Deus age. E uma dessas formas, irmãos, que nós limitamos a Deus, preste atenção nisso, é que nós definimos quem nós somos a partir daquilo que já aconteceu na nossa vida. Se eu chegar aqui para cada um de nós que estamos aqui, chamar aqui na frente e dizer, olha, fale para mim quem você é. Como que a pessoa vai começar a explicar e descrever quem ela é? Ela vai descrever a partir daquilo que ela viveu ou que ela faz no presente. Ela vai dizer, olha, eu sou isso, eu sou bancário, eu sou advogado, eu tenho essa profissão, eu tenho esse trabalho, porque ela está dizendo o quê? Eu estudei para isso, eu fiz esse curso e é isso que eu faço. Então esta é a mentalidade humana. Quando nós olhamos aquilo que nós somos, olhamos para trás e aquilo que aconteceu nós definimos. Uma mãe, por exemplo, um pai, às vezes ele olha para um filho e diz, esse filho é problemático. Quando ele define isso, por que ele chegou a essa definição? Porque ele olha o histórico daquele filho. Quem está dizendo, diga amém. Ele olha os erros, a desobediência daquele filho, ele olha as falhas, o trabalho que aquele filho dá. Então, de acordo com aquilo que ele fez no seu passado, ele define. Por exemplo, às vezes nós podemos olhar para nós e às vezes nós não temos muitas amizades, não temos companhia, não temos pessoas ao redor de nós, ninguém está convivendo com nós, ninguém conviveu lá atrás. Então eu olho para mim e defino, eu sou uma pessoa solitária. Ninguém gosta de mim, ninguém consegue estar comigo, ninguém tem prazer de estar comigo. Mas preste atenção, irmãos, este é o padrão humano. Deus não trabalha nesse padrão. Deus não diz quem você é a partir daquilo que você fez ou está fazendo. A Bíblia diz que Deus ele vai lá no futuro da sua vida, Deus vai lá na frente e Ele constrói o nosso futuro. Então Ele volta ao nosso presente e começa a nos chamar por aquilo que ainda nós vamos nos tornar. Antes de sermos aquilo, Ele já começa a dizer, olha, você é isso. Antes de ninguém dar valor, talvez ninguém está dando valor para você, você não se sente valorizado, não se sente importante, mas Deus já começa a dizer para você, olha, você é valoroso, você é importante, você tem um grande valor, você é alguém especial. Talvez hoje você ainda nunca foi usado por Deus para transformar uma pessoa, mas Ele já começa a dizer, ei, você é o meu servo, você é um instrumento nas minhas mãos. Ele te chama antes mesmo de você se tornar aquilo que você diga amém. O livro de Romanos diz que nós devemos chamar à existência aquilo que não existe como se já existisse. Você está funcionando nesse padrão? É assim que você tem olhado a sua vida? Você diz quem você é antes de você se tornar? Deus talvez coloca desafios na sua mão, desafios diante de você, desafios que estão além das suas habilidades e competências. Às vezes aquele desafio chegou até você, você olha o seu passado, você olha o seu presente e diz, mas o meu currículo, eu não estudei para isso, eu não fiz um curso para isso, então eu não sou capaz para isso, eu não me preparei, mas Deus que já olhou o seu futuro, já construiu isso, vai dizer, ei, eu estou dizendo que você é capaz sim, eu estou contigo. A palavra diz que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Mas por que temos tanta dificuldade de viver isso? Porque é gostoso nós ouvirmos, darmos glória a Deus, mas é tão difícil na prática a gente vivenciar isso. Um dos motivos, irmãos, que nos levam, às vezes nós não acreditarmos que podemos se tornar aquilo que Deus quer que nós viemos nos tornar. Às vezes nós não acreditamos que nós podemos viver aquele plano, aquele futuro que Deus preparou para nós. É porque nós às vezes passamos por longos períodos de sofrimento. E muitas vezes nós perdemos a esperança. Muitas vezes nós não acreditamos mais que podemos ser felizes naquela área. São decepções, são falhas. São às vezes orações que oramos por determinado tempo e não são respondidas. E às vezes, presta atenção, é tão difícil acreditar que aquele futuro que Deus preparou para mim, esse futuro que Deus colocou e está te chamando. Você sabia que Jesus está te chamando hoje? O futuro que Deus preparou para você está te chamando. E Ele chama, você fala, mas eu não posso viver esse futuro. Assim aconteceu com esse casal que nós lemos a história. Esse casal chamado Zacarias e Isabel. A Bíblia diz que era um casal maravilhoso, um casal temente a Deus. Era um casal muito digno, respeitado e honrado.
Ele era um sacerdote, era alguém que tinha muita credibilidade, mas a Bíblia diz que a sua esposa era estéril. Uma mulher, irmãos, naquela época que não tinha filhos, não é como nos dias de hoje. Uma cultura extremamente religiosa, uma cultura extremamente machista. Uma mulher que não tinha filhos, todo mundo olhava para ela e pensava, alguma coisa errada tem com essa mulher. Se ela não tem filhos, é porque ela faz alguma coisa errada. Se ela não tem filhos, é porque Deus não se agrada dela. Se ela não tem filhos, é porque tem uma maldição. Mulheres naquela época que não podiam ter filhos, elas viviam humilhadas, tristes, e não era diferente com Isabel. O texto, depois se você ler todo o capítulo 1, nós não temos tempo aqui, você vai perceber a angústia que ela vivia. Mas um dia, irmãos, enquanto Zacarias estava servindo a Deus, irmãos, nunca pare de servir a Deus, nunca pare de buscar ao Senhor. Ele está, mesmo na frustração, mesmo na angústia, ele não parou de estar na presença de Deus, ele não parou de servir ao Senhor, e mais uma vez ele foi para a presença de Deus, e mais uma vez ele foi fazer as tarefas que ele tinha como sacerdote. E num dia comum, um dia que ele pensava que era mais um dia de tarefas, naquele dia o anjo chegou. Quer saber de uma coisa? Talvez muitos de nós viemos para o culto hoje. Domingo é de ir para a igreja. Eu tenho que ir para a igreja. Sabe o que é? Eu sou crente, domingo tenho que ir para a igreja. Talvez você veio para a igreja com essa perspectiva hoje, mas o Senhor já estava preparando esse dia na sua mente. Talvez era mais um dia, mais um culto, mas você quer ouvir algo bom? Deus preparou e separou esse dia, porque hoje é o dia do Senhor aparecer na sua vida e ouvir a sua oração e ouvir o seu clamor. Você pode aplaudir o Senhor por isso? O anjo então chega para Zacarias e fala: Zacarias, não tenha medo. Ele ficou com medo, um anjo apareceu. Zacarias, sua oração foi respondida, foi ouvida. A sua mulher vai ter um filho. Ele fica com medo. Como assim vai ter um filho? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir ter esse filho? E ele duvida no seu coração. Olha para cá. Quando ele duvida, Deus então faz ele ficar mudo. Durante 9 meses, ele não conseguiu falar uma palavra. Passados os 9 meses, então aquele menino nasce. A palavra do anjo foi cumprida. E quando João nasce, todos se alegram, a Bíblia diz, os parentes, os vizinhos se alegram. Veja bem, irmãos, naquela época não tinha ultrassom igual hoje. Então tinha que esperar nascer para ver se era menino ou menina. E tinha a tradição que depois de 8 dias que nascia, aí então que ia dar o nome. Veja bem, numa época que as mulheres não tinham direito nenhum, muito menos o direito de dar o nome, escolher o nome para os filhos. A mulher não podia nem escolher o nome do filho. Fazia todo o trabalho, carregava a criança, né? As irmãs aí, né? Tem irmãs que ficam loucas, né? Faz todo o trabalho, carrega, 9 meses, sai com a cara do pai, né? E fala: meu Deus, eu que faço tudo esse negócio aqui. E ali ela nasceu. E foram dar um nome para o menino, tinha que escolher o nome. Pessoas muito bem intencionadas, família feliz, alegre, falaram assim: olha, já sei, vamos dar o nome dele de Zacarias. O nome do pai, o pai é um nome, o pai é uma pessoa muito honrada. O pai não era um pai, o Zacarias não era um homem que as pessoas tinham vergonha de colocar o nome dele. Era um homem digno, era uma certa forma, um status, era um orgulho ter o nome de Zacarias. Mas o anjo havia dito para ela e para Zacarias: quando esse menino nascer, vocês colocarão o nome dele de João. A família não aceita, resiste um pouco, ela tem que enfrentar aquilo. Depois eles dizem: mas não tem ninguém na sua família com este nome. E ela então toma uma decisão: não, o nome dele vai ser João. Mas tinha que ter agora a última palavra de Zacarias, mas ele não pode falar. Então ele pega um pedacinho de papel e ele escreve João. Esse é o nome do menino. E quando ele aceita que é João, quando ele define que é João, quando ele toma posse que o nome daquele menino vai ser João e não vai ser Zacarias, a Bíblia diz que naquele momento a sua boca se abre, os seus lábios se abrem, ele volta a ter voz. E quando ele volta a ter voz, a primeira atitude que ele faz é louvar e adorar a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito na vida dele. Irmãos, quando você menos esperar, Deus vai se manifestar na sua vida.
pode às vezes levar muito tempo, às vezes nós perdemos a esperança, às vezes não acreditamos mais que Deus pode realmente nos ouvir, mas se nós permanecemos fiéis a Ele, vai chegar a hora que o anjo vai aparecer e a nossa oração vai ser ouvida. Vamos aplaudir ao Senhor. Diga para quem está ao seu lado, fala para ele: não pare de orar, não pare de orar, não pare de orar. A palma era só para eu, mas você tinha que fazer também, pode fazer. Diga mais uma vez, não pare de orar, e bate palma para ele, vai para ele. Pronto, eu não deixei vocês no vácuo. Entra junto. Mas pastor, até quando que eu tenho que orar? Até algo acontecer. Pastor, mas fazem 5 anos, 10 anos, 20 anos. É tanta decepção. Zacarias não parou de orar. E ele pensou que era um dia comum, mas aquele dia Deus se manifestou na vida dele. Quando formos orar, irmãos, vamos orar com fé, orando que Ele se ama, que Ele ama cada um de nós, Ele ama a sua vida. E conforme você já ouviu, até semana passada fiz a questão de repetir: se é importante para você, é importante para Ele. Não chegue na presença de Deus e fale assim: Deus não vai me ouvir, Deus está preocupado com muitas mais coisas importantes do que isso. Não, se aquilo incomoda você, incomoda o coração de Deus, creia que Deus é fiel e escuta nossas orações, e principalmente creia que Ele é poderoso. Chegue na oração com fé, crendo que nada é impossível para Ele. Não duvide na sua oração. Zacarias, ele ficou com medo diante daquilo que foi colocado na frente dele. E muitas vezes, irmãos, realmente Deus começa a fazer obras em nossas vidas e nós ficamos com medo. Como que vai ser esse negócio? Como que eu vou conseguir ter esse filho? Como que vai ser a minha vida agora? E o medo levou à dúvida. E quando ele duvidou, Deus teve que até ser um pouco severo e fez ele ficar mudo. Sabe, irmãos, porque eu creio que Deus fez Zacarias ficar mudo? Porque eu creio que Zacarias ia estragar o milagre. Zacarias provavelmente ia ficar repetindo: esse menino não vai nascer, não tem como acontecer. Você percebe o padrão de Zacarias, que é o mesmo padrão nosso? Quando o anjo diz e apresenta o futuro de Deus para ele, diz: você vai ter um filho, a sua esposa vai ficar grávida. Para onde que Zacarias olha? Para o futuro que Deus está mostrando para ele? Não, para onde ele olha? Para trás. Não, anjo, eu não posso ter esse filho, porque olha quantos anos nós não conseguimos ter. Minha esposa, ela é estéril. Então ele começa a olhar aquilo que falta, ele começa a olhar as dificuldades. Ele começa a dizer: olha, sabe como que é, anjo? Já sou velho, ela é velha, não funciona mais tanto assim. Você já entendeu aí o negócio, né? Ele está olhando para trás. Ele não consegue acreditar naquele futuro que Deus está mostrando para ele. Deus está mostrando um futuro para cada um de nós nessa noite. E esse futuro de Deus está chamando você. Jesus está te chamando. Pare de ficar olhando o que você não tem. Irmãos, é impressionante como nós somos especialistas em ficar falando o que nós não temos. Se eu chamar qualquer um de nós, vier aqui à frente, colocar um quadro e pedir assim: escreva 10 coisas que você não tem. A gente foi rapidinho. Eu não tenho capacidade, eu não tenho inteligência, eu não sei, eu não tenho facilidade para aprender, eu não tenho ninguém, eu não tenho oportunidade, eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Mas se eu pedir: escreva agora 10 coisas que você tem. Deixa eu pensar o que eu tenho. Pare de ficar olhando o que você não tem. Para de ficar valorizando o que falta na sua vida. Para de estragar o seu milagre. Para de viver reclamando. Provérbios diz que a vida e a morte estão no poder das nossas palavras. Um milagre tem que primeiro acontecer na sua boca. Comece a declarar palavras de transformação. Comece a chamar à existência aquilo que ainda não existe. Olhe o seu futuro e diga: Deus falou que eu vou me tornar aquilo, então eu já sou isso, mas eu não tenho ainda. Mas pela fé, eu já sou aquilo que Deus falou que eu vou me tornar. Além de você lutar internamente, ainda vai ter outras lutas para chegar a esse futuro. O neném nasce,
Então agora os parentes, os vizinhos, não querem que ele chame João, não querem que Isabel e Zacarias obedeçam o que Deus falou. Preste atenção no que você vai ouvir agora, com muito carinho, quero que você entenda e não distorça. Às vezes, irmãos, nós temos pessoas muito bem intencionadas perto de nós, são pessoas boas, legais, olha para cá, às vezes até de Deus, querem o melhor para nós, mas aquilo que elas falam nos levam para longe do futuro e nos empurram para trás. E haverá um momento que você vai ter que silenciar essas vozes. Não é porque ela é uma pessoa má, não é porque ela é uma pessoa ruim, é porque Deus não falou com ela, Ele falou com você. E aquela promessa, aquele sonho, aquele desejo que Ele colocou, aquele bebê que Ele colocou dentro de você, como Ele colocou em Isabel, aquele desejo de falar, olha, você vai ter esse filho e vai ser João. Você está com isso com você, eles não entendem isso. E com muito jeitinho, com muito amor e carinho, você vai dizer, não, eu não vou chamar o menino de Zacarias, eu vou chamar ele de João. Você pode pensar, pastor, mas qual é o problema? É só um nome. Ah, irmãos, essa é a visão humana. Visão humana é sempre assim, não tem problema, é só uma vez, é só um pouquinho. Quem tem a visão espiritual entende o que estava acontecendo. Preste atenção nisso. Escolher entre pôr Zacarias ou João era uma escolha entre viver o passado ou aceitar o convite de viver o futuro de Deus. Era uma escolha. Veja bem, Zacarias não era um nome ruim, era o nome do pai, um nome honrado, um homem honrado, amém, irmãos? Não era um péssimo homem. Às vezes você não está com a sua vida assim tão acabada, às vezes as coisas não estão assim tão ruins, às vezes estão até boas, mas se elas são boas, se a sua vida está boa, ainda ela é infinitamente menor daquilo que Deus preparou para você. Não se acomode naquilo que é bom, não se acomode naquilo que talvez está agradável no momento, pode talvez estar até bom, mas receba e aceite o chamado de Jesus nessa noite, para você viver além do bom, além de uma vida confortável, além de uma vida talvez até agradável, para viver o sobrenatural do Senhor na sua vida. Mas para viver esse sobrenatural e aceitar esse convite, que o futuro que Deus fez para você te chama nesta noite, você vai ter que ser conduzido por alguém. Da onde você está até esse futuro, e quem nos conduz a isso é o Senhor Jesus. Ele estende a sua mão nesta noite para cada um de nós e diz, meu filho, aceite o meu convite, segura nas minhas mãos e eu vou conduzir você, eu vou te guiar até você chegar a esse futuro, mas você vai ter que me obedecer nessas direções. Era isso que estava em jogo ao escolher entre Zacarias e João. A pressão é enorme. Isabel então diz, não, eu vou chamar ele João. O inimigo, as pessoas vão desistir, não. Eles continuam pressionando Isabel. Aí eles arranjam um novo argumento. Mas espera aí, não tem ninguém na sua família com o nome João? Você não podia pôr o nome de alguém que não vinha da família, da linhagem, um avô, um bisavô. E eles estão tentando empurrar Isabel. Põe Zacarias mesmo, fica aí mesmo. Não põe João não vem viver o que Deus preparou. Talvez pessoas estão empurrando você para trás. Isso aí não tem jeito. Você é assim mesmo, você não vai mudar. Isso aí é um karma que tem na sua vida, irmãos. Isso é a maior mentira, não tem karma nenhum, não há maldição nenhuma sobre aqueles que estão em Cristo. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Não tem nenhuma maldição sobre você não. Eu tenho que aceitar, porque, veja bem, essa é o karma da minha família, é a marca da minha família, e vou tentando empurrar. Olha, não tem como resolver isso. E naquele momento, Isabel então tem que enfrentar aquilo e tomar uma decisão. Na época a mulher não tinha direito nem de pôr o nome do próprio filho. Ela se põe então a dar um passo à frente e diz, fiquem quietos, eu não estou aqui para escutar o que vocês estão dizendo, eu vou escutar o meu futuro me chamando.
eu vou escutar a voz do meu Deus, eu vou obedecer aquilo que o anjo falou, e o nome dele vai ser João, sim, não vai ser Zacarias. É até um bom nome, mas eu não quero viver algo bom, eu quero viver o sobrenatural na minha vida. Zacarias então pega o papel e escreve: é João mesmo. Quando Zacarias escreve que é João, o que ele está fazendo no mundo espiritual? Ele está tomando a decisão: eu quero o futuro, eu quero o que Deus está me chamando. E quando, irmãos, ele aceita isso, a sua boca se abre, os seus lábios se abrem. Quando você tomar a decisão de chamar de João, de buscar aquilo que Deus preparou para você, deixar de olhar para trás, deixar de olhar as falhas, os erros, aquilo que é bom, e dizer: eu quero esse futuro que Deus chamou, eu quero aquilo que Deus preparou, a sua vida vai se abrir, aquilo que está amarrado vai desamarrar, Deus vai romper os laços, Deus vai romper as correntes, e você vai começar a viver o sobrenatural do Senhor na sua vida. Se coloque de pé, glorificando ao Senhor. Posso ouvir um glória a Deus? Quem está pronto aí para viver, responder o chamado, o futuro que Deus preparou para a sua vida? Ele te chama, Ele te chama. Quantos querem responder a esse chamado? Põe a mão no seu coração e olhe para cá. Não feche os seus olhos. Olhe para cá, não se distraia. Você sabe o que significa o nome João? O nome João significa: o Senhor é gracioso. Em outras palavras, significa: o meu Deus é cheio da graça. A graça é o favor imerecido. É esse favor de Deus que vem sobre nós, que abençoa, que transforma, que muda a nossa história, não de acordo com aquilo se eu mereço ou não mereço, mas de acordo com esse amor e misericórdia que flui do seu coração. Esse menino, o Joãozinho da história, na verdade ele se torna João Batista, o primo de Jesus. Jesus mesmo declara o maior de todos os profetas que veio antes dele, aquele que prepara o caminho. A graça de Deus fluiu na vida de Isabel e vai fluir sobre a sua vida. Romanos 5 diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça do nosso Deus. Irmãos, Deus não pode perder ou empatar com o diabo. Deus sempre vence. Preste atenção nisso. Isabel foi humilhada na sua rua. Ela diz que eram seus vizinhos e parentes. O círculo de humilhação dela era entre os vizinhos e parentes. Mas quando João nasce, quando a graça de Deus transborda sobre ela, ela diz que toda a região da Judeia ficou sabendo o que Deus tinha feito. Deus honrou ela, e até os dias de hoje, 2000 anos depois, ela está sendo honrada. Para cada dia de vergonha, Deus dará a você a dupla honra. Se o diabo te humilhou perante algumas pessoas, Deus vai te honrar perante milhares de pessoas. Se o diabo fez fazer você trazer choro na vida dos outros, se você fez outros chorarem, irmãos, Deus não pode empatar e perder com o diabo. Se um dia você fez algumas poucas pessoas chorarem com seus erros e falhas do passado, Ele vai fazer através de você milhares e milhares de pessoas sorrirem. Talvez você teve alguns erros e falhas na vida, onde a graça entra. Você não pode ter cometido 5 erros e Deus te abençoar com 5 acertos. Aonde abundou o pecado, superabundou. Talvez você teve alguns erros na sua vida e está sofrendo até hoje, mas se você atender esse chamado do futuro de Deus para você, essa graça virá de uma vida com alguns erros. Você terá uma vida de vitória, de vitória, 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 vitória.
e a glória do Senhor encherá você, e você caminhará de glória em glória, não será mais de erro em erro, mas de glória em glória. Ele chama cada um de nós nessa noite. Ele diz: meu filho, o futuro que eu preparei para você está te chamando. Você virá, deixará essas vozes, vai tirar esse medo, vai olhar para mim e dizer: eu quero ir em direção àquilo que Ele está me chamando. Levante as suas mãos agora, comece a orar a Ele, mude agora o seu linguajar, comece a chamar palavras de transformação.